Sete falas, Introdução, parte 2. O seguinte falará da eterna validade dos sonhos como porta de entrada para outras realidades e como áreas abertas através das quais o ser interior vislumbra as múltiplas facetas de sua própria experiência e se comunica com outros níveis de sua realidade. O seguinte se aprofundará neste tema, para o qual relatei as distintas maneiras em que entrei em sonhos alheios como instrutor e guia. O seguinte explicará os métodos básicos de comunicação que usam qualquer tipo de consciência de acordo com seu grau de evolução, encontra-se ou não em um corpo físico. Isso nos remeterá à comunicação básica usada pela personalidade humana como vocês as entendem. Mostrarei que as comunicações internas independem dos sentidos físicos, os quais são meras extensões físicas da percepção interna. Explicarei ao leitor como vê o que vê e ouve o que ouve, e por quê. Proponho-me lhe demonstrar que ele é um ser independente de sua imagem física e espero ser capaz de lhe dar algum método que possa lhe provar minha tese. O capítulo posterior relatará as distintas experiências que tive em todas as minhas existências com essas gestalt, em pirâmides das quais falarei no transcurso do livro, e se referirá à minha própria relação com a personalidade que vocês chamam 7-2 e com outras consciências multidimensionais muito mais evoluídas que a minha. Essa será a minha mensagem ao leitor. Essencialmente, sua personalidade não é mais física que a minha. E quando lhes relatar como é minha realidade, estarei lhes relatando também a sua. Haverá um capítulo sobre as religiões do mundo e sobre as verdades distorções que encerram. Falarei dos 3 Cristos e de algumas verdades concernentes a uma religião perdida que pertenceu a um povo do qual não tem informação. Este povo viveu em um planeta que estava no mesmo espaço que agora ocupa sua Terra, antes que existisse seu planeta. Eles os destruíram por causa de seus próprios enganos e reencarnaram, uma vez que seu planeta estava pronto. Suas lembranças conformariam em seguida a base para o nascimento da religião como a concebem agora. Haverá um capítulo sobre deuses prováveis e sistemas prováveis. Haverá também um capítulo de perguntas e respostas. E haverá um capítulo final no qual pedirei ao leitor que feche os olhos e tome consciência da realidade em que existe e de sua própria realidade interna. Também lhe darei o método para fazê-lo. Neste capítulo, convidarei o leitor a usar seus sentidos internos para que me possa ver à sua maneira. Embora minha comunicação chegarão exclusivamente através de Hubert, para proteger a integridade do material, convidarei o leitor a que se faça consciente de minha própria personalidade, a fim de que possa dar-se conta de que é possível a comunicação com outras realidades e que ele está também aberto à percepção que não são físicas. Este é o esquema do livro, mas só é um esboço
de minhas intenções. Dou um esquema mais completo porque não quero que Hubert me antecipe. Veremos com todo detalhe a dificuldade que encerram estas comunicações e deixarei claro que as chamadas comunicações paranormais vêm de distintos níveis da realidade e descrevem a realidade em que existe. Portanto, descreverei a minha própria e outras que também conheço. Com isto não quero dizer que não existem outras dimensões que desconheço. Ditarei o livro durante nossas sessões. Este será o título do livro. Sete fala, a eterna validade da alma. Uso o termo alma porque é um conceito que tem significado para a maioria dos leitores. Sugiro-lhe que se equipem com boas plumas e canetas. Como conheço o esforço que requer escrever um livro, senti certa cautela quando Seth falou de escrever o seu próprio. Embora soubesse perfeitamente que ele podia fazê-lo, uma parte dúbia minha dizia, sem dúvida, o material de Seth é realmente significativo. Mas o que sabe Seth de escrever um livro, ou sobre a organização que isso requer, ou sobre como dirigir-se ao público? Rob me dizia constantemente que não me preocupasse. Meus amigos e os alunos de minhas classes estavam atônicos de que fora precisamente eu a que abrigasse dúvidas, mas eu me dizia que era a pessoa mais indicada para abrigá-las. Bom, já havia uma declaração de intenções. Seria Seth capaz de seguir adiante? Seth começou a ditar o livro na seguinte sessão, 511, em 21 de janeiro de 1970, e acabou na 591, em 11 de agosto de 1971. Entretanto, não todas essas sessões foram dedicadas a ditar o livro. Algumas tiveram assuntos próprios, outras a determinadas pessoas que necessitavam de ajuda, e outras a responder perguntas filosóficas sem conexão com o livro. Também tirei umas pequenas férias, mas apesar de todas essas interrupções, Seth sempre retomava o ditado no ponto preciso onde o tinha deixado. Durante um tempo em que Seth trabalhava em seu livro, eu trabalhava 4 horas ao dia em um ritmo próprio. Tinha minhas aulas semanais de percepção extrasensorial e, além disso, estava saturada pela correspondência que despertou a publicação do material 7. Também comecei a dar uma aula semanal sobre escrita criativa. Por pura curiosidade, dei uma olhada nos primeiros capítulos do livro de Seth, mas logo me mantive separada dele. Rob me falava de vez em quando de algumas passagens que pensava que poderia interessar aos meus alunos. Além disso, não prestei atenção alguma ao livro, permitindo que Seth o realizasse. Quer dizer, apertei seu trabalho de minha cabeça e às vezes não via o manuscrito durante vários meses. A literatura do livro acabado foi uma experiência deliciosa. Em sua totalidade, me resultava algo completamente novo, apesar de que cada uma dessas suas palavras tinha saído através de meus lábios, e tinha dedicado muitas noites em estado de transe à sua produção. Isso me resultava especialmente estranho, já que, como escritora, estava acostumada a organizar meu próprio material, seguir as pistas e
chocá-lo como uma galinha poedeira. Devido à minha experiência pessoal como escritora, sou consciente de qual difícil resultado traduzir material do inconsciente à realidade consciente. Isso se faz ainda mais óbvio quando estou escrevendo um poema. Seja o que suponho o livro de Sete, certamente requer uma grande quantidade de atividade inconsciente, operando toda a máquina. Era, portanto, natural que fizesse comparações entre minha própria experiência criativa, consciente e o processo de transe requerido para escrever o livro de Sete. Queria descobrir por que sentia que o livro de Sete era seu, divorciado do meu próprio. Se ambos provinham do mesmo inconsciente, como é que encontrava diferenças subjetivas em meus sentimentos? Essas diferenças se fizeram evidentes desde o começo. Quando estou escrevendo um poema e me chega a inspiração, embarca-me a emoção e me invadem sentimentos de urgência e descobrimento. Mas juntos, antes que isso ocorra, apresenta-se uma ideia, não se sabe de onde, conforme aparece, como se me fosse dada simplesmente aparece. E dela emanam novas conexões criativas. Sinto-me alerta e receptiva, suspensa em um estado de elasticidade psíquica entre a atenção serena e a passividade. Quando estou neste ponto, o poema em si mesmo ou a ideia são os únicos a importar no mundo. E o grande compromisso pessoal, o trabalho, o jogo requerido para ajudar a ideia a emergir, o que faz que o poema seja meu. Estou acostumada a esse tipo de experiência desde minha infância, e ela constitui a pedra angular de minha existência. Sem elas, ou quando não estou trabalhando neste terreno, sinto-me apática e triste. De algum jeito agora experimento o mesmo sentido de criação pessoal, enquanto escrevo essa introdução. Pertence-me. Não me sentia conectada dessa maneira ao livro de Sete, e não tinha consciência do processo criativo requerido. Eu entrava em transe, que faço de maneira regular em nossas sessões. Sete ditava o livro através de mim, falando por meus lábios. O trabalho criativo era tão alheio a mim que a esse respeito não podia reconhecê-lo como próprio. Em troca, me dava livro de Sete como um produto completo,